E agora a gravação vai iniciar. Então, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí a mais um seminário de filosofia clínica. Começamos em setembro do ano passado, começamos com encontros quinzenais, depois a gente viu que ficaria melhor com encontros mensais. Geralmente vai ser na última quarta-feira do mês. Excepcionalmente nessa a gente passou para sexta e depois voltamos às quartas-feiras, com exceção de talvez uma outra quarta-feira que possa ser feriado e talvez a gente precise mudar. Mas a ideia é ter essa continuidade. Antes eu estava notificando as pessoas sobre os encontros por e-mail, só que aí eu vi que por e-mail às vezes não chega, às vezes vai para a caixa de spam, e aí vinha a gente depois comentando, poxa, não recebi teu e-mail, aí vai olhar na caixa de spam, tá lá. Então, para não ter esse problema, eu resolvi fazer um grupo no WhatsApp. Então, quem quiser participar, eu coloco lá no grupo só o dia do próximo encontro, horário, aviso, às vezes a gente vai precisar, sei lá, mudar o link, ou mudar uma data, houve algum imprevisto, eu já consigo ter um grupo onde eu aviso a todos lá e, como eu digo, eu não gosto muito de grupo de WhatsApp, então não tem muito bom dia, boa tarde, boa noite, não tem nada disso, é só informação específica, então não vai encher o celular de vocês, não vai ser chato, e só eu que falo lá, então acaba ficando bem mais prático. E hoje a gente tem aí a alegria de ter o Hélio para falar um pouco aí da sua experiência como filósofo clínico. E o Hélio Strasburger, além de meu professor, ele está na filosofia clínica lá desde o comecinho, e junto com o Lúcio Pachter, foi um dos responsáveis por difundir a filosofia clínica pelo Brasil. Então, ele já deu aula em estados de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Também foi um dos responsáveis por levar a filosofia clínica para um âmbito que antes não era recomendado, que é justamente nos lugares onde socialmente se considera que as pessoas têm raciocínios desestruturados. Então, o Hélio, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, pôde levar a filosofia clínica para os hospitais psiquiátricos, né, atendendo essas pessoas que acabam ficando à margem da sociedade, ali a mercê, às vezes, de tratamentos que mais fazem violência do que ajuda, né? E aí as suas obras refletem um pouco disso. Então, além de dar aula, de atender em consultório, ele continua pesquisando, desenvolvendo trabalhos na filosofia clínica e cada vez mais abrangendo e aprofundando aquela inspiração primeira da filosofia clínica de destaque para a singularidade. Só para comentar aqui rapidinho, ele é autor da obra Filosofia Clínica Poéticas da Singularidade, lançado, se não me engano, em 2007. Também lançou Filosofia Clínica, Diálogo com a Lógica dos Excessos, em 2008 e 2009. Depois lançou Pérolas Imperfeitas, Apontamentos sobre as Lógicas do Improvável, pela editora Sulina. Depois lançou A Palavra Fora de Si, Anotações de Filosofia Clínica e Linguagem. Depois, Filosofia Clínica, Anotações e Reflexões de um Consultório, e, mais recentemente, ele lançou Filosofia Clínica e Literatura, Conversações. Então, essas obras refletem um pouco da sua pesquisa, do seu trabalho de consultório, do seu aprofundamento na filosofia clínica, do seu ensino e algumas coisas mais. Então, com alegria aí que eu agora deixo o espaço para o Hélio se apresentar, se talvez faltou alguma coisa, e espero que vocês aproveitem, assim como eu também espero aproveitar a fala aí do Hélio, que continuo considerando meu professor. Seja bem-vindo, Hélio. Obrigado, Miguel. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela companhia, pela presença. Eu acho que foi o Jung, uma dessas pessoas, outros já fizeram isso. Uma vez perguntaram, antes de uma palestra que os professores iam dar, qual era a programação da palestra, qual era a organização da palestra. Jung e outros teriam dito que estavam curiosos para saber também. E eu também estou curioso. Porque depois de algum tempo,
trabalhando na área, você começa a ter algumas ideias, algumas convicções, algumas dúvidas, algumas perguntas, normalmente mais perguntas do que respostas. Então é isso que eu vou compartilhar um pouquinho, uma breve introdução com vocês. Esse livro que o professor Miguel citou, Pérolas Imperfeitas, Apontamentos sobre as Lógicas do Improvável, foi meu primeiro livro quando eu retornei em 2010 para Porto Alegre. Eu estava vivendo uma vida de semi-aposentado, isso, essa aí. Uma vida de semi-aposentado em São João del Rei, terra de Tancredo e Risoleta, né? Estão enterrados lá nos fundos da igreja de São Francisco, e uma cidade histórica muito interessante. E eu vim para Porto Alegre em função do trabalho, né? Estavam acontecendo algumas coisas no Instituto Pacter na época que eu precisei retornar para ver o que estava acontecendo. E aí fiquei aí, fui ficando, trabalhando por aqui, enfim. Esse livro traz ecos, ele ressoa atendimentos da Casa de Saúde Esperança, especificamente, em Juiz de Fora. É um hospital psiquiátrico de periferia, comandado por um médico extraordinário, chamado Irã. O doutor Irã faleceu. Assim que ele faleceu, nós praticamente fomos convidados a nos retirar de lá, né? Porque ele era que nos entendia nosso trabalho, acolhia e participava, né? Era um desses humanistas que vão para a medicina, né? Tinha 3 fazendas, acabou ficando com uma só, vendeu as 2 para patrocinar hospitais de periferia em Juiz de Fora. A história dele é riquíssima. Bom, Pérolas Imperfeitas, elas trazem ecos desses atendimentos na Casa de Saúde Esperança e também na Secretaria Municipal de Saúde Mental em São João del Rei e na ONG HIV Vita em São João del Rei. Então, esse livro ele foi escrito praticamente em São João e concluído os últimos textos aqui em Porto Alegre. Um pouco antes da gente começar a trabalhar aqui no Hospital Espírita, em Porto Alegre, também em psiquiátrico. Eu vou tentar ler brevemente o prefácio dessa obra, porque o prefácio, vocês sabem, né? O prefácio é onde o autor diz o que vai dizer. Então, talvez ajude a gente a entender um pouco esse conceito dessa lógica das pérolas imperfeitas. Lembrando sempre que cada um de nós lê, ouve, sente, intui com aquilo que tem. Então, às vezes, a gente não entende muito bem uma obra, um autor, um filme, uma peça de teatro, e às vezes, voltando mais tarde, a gente acaba abrindo um pouquinho mais o nosso ângulo de visão, modificando o óculos, e isso pode ajudar a entender algumas coisas. Então, eu vou tentar fazer uma tradução preliminar com esse prefácio, e vamos conversando sobre isso. As inéditas regiões da subjetividade possuem suas fontes de desassossego, quase sempre um estrangeiro desconsiderado, em que a contradição criativa se esboça e se fortalece. Sua desrazão preferida é perseguir outros lugares, inaugurando uma epistemologia das margens, para decifrar o fenômeno humano internado nos subúrbios. Essa versão da pessoa encerrada em si mesma propõe uma insinuação descontinuada de originais. Sua pronúncia irreconhecível pode referir uma ótica e atiçar invenções e descobertas diante da matriz, ainda prisioneira em algum ponto das próprias convicções. Os pontos cegos, né? Para o filósofo clínico se oferece a ocasião, de vivenciar uma busca aprendiz, em que a singularidade se encontra nos jogos de uma linguagem desconhecida, o partilhante, né? Ao partilhante ainda sem rosto, se oferece um espaço para o rascunho das intencionalidades dela. Ao transbordar em alguma forma de esteticidade, é comum tudo ser extraordinário, inclusive ter um vocabulário de paradoxo com o sistema convencional. Uma das dificuldades das pessoas com alto grau de desestruturação é a dificuldade de traduzir os seus sentimentos, as suas ideias, encontrar palavras para o que está vivendo. Essa é uma das grandes dificuldades do trabalho com pessoas desestruturadas. Além de você fazer recíproca diversão e aprender a língua do outro, você ainda tem que mergulhar em mar revolto. Você vai em reciprocidade em mar revolto e volta para o teu ângulo tentando
fazer alguma forma de tradução compartilhada com essa pessoa. Uma desenvoltura delirante compartilha rasuras ao mundo das certezas. A pessoa meio que vai desconstruindo o seu chão, muda as ideias, muda o lugar, se é casado, separa, se é separado, casa, muda de casa, de rua, de bairro, de cidade, de cultura, muitas vezes. Eu sempre indicava aos meus alunos, quando eu dava aula, O Último Samurai, né, e Dança com Lobos, que eram 2 filmes para a gente conseguir entender um pouco essa autogenia vertiginosa das pessoas na vida, que muitas vezes muda a língua, muda uma série de coisas. Né? As meninas muitas vezes mudam o cabelo. Quando separam, quando casam, quando mudam alguma ideia, alguma convicção, elas mudam o cabelo. Né? Claro, isso é para quem tem cabelo ainda, né? Óbvio. Nesse espetáculo das vontades, ainda sem representação, vontade sem representação. Sabe aquilo que a gente ainda não sabe traduzir, mas que existe? É isso. Aqui a gente lembra um pouquinho do Schopenhauer. O absurdo cotidiano parece se divertir, enquanto oferece mensagens incompreendidas ao mundo normalizado. O mundo normal não entende, não tem como entender. Porque esse vocabulário está em vias de construção no próprio titular desse dicionário. Como é que as pessoas ao redor vão entender? Não tem como entender, nem a pessoa entende. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas ficam em desespero. Porque elas não conseguem se entender e as pessoas ao redor são um espelho desse desespero. São um espelho. E o que o espelho mostra? O desespero da própria pessoa. Aí pira mesmo. Aí pira mesmo. É uma boa resposta nessa circunstância. Dependendo do acolhimento, isso pode acontecer em maior ou menor grau. Sua matéria-prima, fonte de pesquisas, pode ser encontrada em todo lugar. Um de seus esconderijos preferidos, além do cotidiano da cidade, são as instituições totais. Presídios, seminários, hospícios. A característica de quase profecia do saber transgressivo nem sempre pode ser vislumbrada a olho nu da língua conhecida. Território de aspecto estrangeiro aprecia introduzir vestígios de originalidade na invenção das palavras. A pessoa cria palavras para si mesma, cria vocabulários. Quando a pessoa diz ser Jesus Cristo, ela está passando uma mensagem que não é compreendida pelo outro da interseção. A psiquiatria, então, não tem método para lidar com isso. E aí, medita. Né? Tem as explicações da medicina do corpo, que são explicações, mas não como causa, como consequência, sim, no nosso ponto de vista. Assim, o contar desconsiderado se mostra como ponto de partida numa introspecção a propor uma autonomia discursiva. Muitas vezes as miragens possuem mais nitidez que os disfarces por onde se insinuam. O teor da improvável comunicação se oferece no estilo próprio, a sugerir eventos inacreditáveis. Suas fronteiras se movem na agilidade dos excessos, nem sempre possíveis de acompanhar pela interseção. Os estudos da lógica precursora parecem querer mostrar a cada interrogação reflexiva algo mais sobre esse quase inacessível universo de apontamentos do sujeito partilhante desestruturado. Nos instantes de anúncio, uma razão atua desordenada. Se não houver pressa em corrigi-la, podemos significar seus desdobramentos na existência. Com a alquimia silenciosa das palavras, os rituais de passagem alimentam as poéticas da arquitetura subjetiva. Já concluindo, gente. O sobrevoo das hipóteses mal formuladas possui um jeito leve de ser cúmplice. As travessias com as inusitadas derivações apreciam os eventos clandestinos para se mostrarem à luz da rua. O louco, muitas vezes, ele apresenta na rua, né, pessoa que fala sozinha ou grita. Ela é uma forma de expressividade incompreendida, e, sob muitos aspectos, ela é contradição aos princípios de verdade, né, ao mundo da cultura. Mas tem uma mensagem ali, há uma mensagem ali, às vezes desesperada. Na raridade do instante fugaz, as incompletudes embalam o espírito da metamorfose significante.
de onde os eventos peregrinos costumam partir. A transgressão do antigo equilíbrio pela contestação reflexiva e analítica pode ser uma fonte de matéria-prima, costuma ser. A perspectiva desconsiderada passa a ter vida, e ao fazer referência a algo mais diante de si, desvenda interseções entre visível e invisível. Seu saber de controvérsia costuma ser irreconhecível ao viés de ontem. Sua desordem criativa, quando não sufocada pela farmácia da esquina, compartilha a desenvoltura das inquietudes. Essa semiose estranha menciona coisas que se acham onde menos se espera. Com o exercício da autonomia retórica, os textos se oferecem à procura de um leitor de amanhãs. Nos ensaios da pessoa assim estruturada, os discursos possuem razão e desrazão. Esse é o esboço preferido pelo sujeito internado. Uma lógica de náufrago aprendendo a nadar em meio à tempestade. Num cenário onde o jogo de cena se confunde com a própria cena disfarçada, as tentativas de descrição e entendimento multiplicam páginas em branco. Parece fazer referência sobre o desconhecido de agora e sua estética de realidade improvável. Esse livro, para quem ainda não tem, está à disposição na editora Sulina. Eu acho que está a preço de banana, porque ele foi lançado em 2012. Tem textos que podem ajudar a pesquisa, a crítica, a análise, os estudos de cada um, né? Eu sempre volto, faço releituras e sempre me ajuda. Apontamentos sobre as lógicas do improvável. O filósofo clínico tem que lidar nesses momentos com aquilo que no primeiro Lúcio era transgressão, era proibido. Era atividade médica psiquiátrica. E aí, com as práticas, com o chão de fábrica, a gente foi aprendendo que a filosofia clínica tinha café no bule para trabalhar em todos os espaços possíveis, desde que conseguisse manter alguma forma de interseção para estudar as pessoas com as quais convive. Né? E aí as tipologias e as classificações da Bíblia DSM caem por terra, porque é um outro ângulo de visão. É um viés quase antropológico, como dizia o padre Nivaldo Alves, lá em 1999, quando do primeiro encontro nacional em Florianópolis, na Praia do Inglês. Ela se aproxima muito de uma antropologia, porque ela está preocupada em estudar a pessoa, aprender sua língua, por onde se expressa, o que diz, o que faz, o seu discurso existencial. É possível alguma construção compartilhada com essa pessoa, mesmo em graus de desestruturação radicais? Eu tinha uma partilhante no hospital em Juiz de Fora, que a forma dela expressar a contrariedade das enfermeiras que amarravam ela na cama, mas não amarravam ela na cama porque ela era santinha, ela chutava as portas, brigava com as coleguinhas, né? Ela não era muito santa, não, mas ela era muito minha amiga. E aí um dia eu cheguei no hospital para trabalhar à tarde e a enfermeira me disse: Hélio, vai lá conversar com a tua amiga. Ninguém consegue deixar ela quieta. Aí eu cheguei lá, ela estava amarrada, às vezes, é muito raro, mas às vezes tem que fazer isso para a pessoa não se machucar ou não machucar os outros. A Chuchu, esse era o apelido dela, para os mais íntimos, né? A Chuchu estava amarrada, ela me olhou assim, abriu aquele sorrisão com aqueles dentes maravilhosos. E aí eu olhei, ela tinha urinado na cama. Aí eu chamei as meninas da enfermagem, porque aí o pessoal vai lá, vai fazer a asepsia, a limpeza e tal, e pedi para soltarem ela. Não, mas Hélio, professora, elas me chamavam de professora. Professora, ela vai lhe agredir, vai agredir a gente, vai quebrar tudo. Não, não vai. Não vai. Tira as amarras, por favor. Aí elas tiraram, eu ajudei a tirar e tal. Uma das formas da Chuchu manifestar sua contrariedade para a contenção, e naquele momento pontual a contenção foi importante, porque ela ia se machucar e ia machucar alguém, né? E quando soltaram ela, as meninas levaram ela para o banho, deram um banho, ela queria ficar cheirosinha para encontrar com o doutor, como ela chamava, né? Chuchu. E aí a clínica foi acontecendo de forma muito tranquila. Me parece que a metodologia, o treinamento das pessoas que trabalham nesses lugares precisa ser refeita. Não basta encharcar de medicação,
A camisa de força, eletrochoque, terapias insulínicas, não dá conta. Não adianta querer botar para baixo do tapete, vai voltar com força redobrada. É claro que isso é um ponto de vista, né? Vocês sabem disso. Antonin Artaud, hoje quem faz teatro e não leu Antonin Artaud não vai saber pouca coisa do teatro, né? Eu estou com um livro escrito, organizado, traduzido, de Cláudio Willer. O próprio Cláudio diz assim no seu prefácio, sobre Antonin Artaud. A multiplicidade da sua obra possibilita uma variedade incrível de leituras. Além disso, tem a grande vantagem de não permitir a formação de seitas de discípulos e seguidores, de não servir para a proliferação de escolas literárias. Mais abaixo, Cláudio Willer falando da obra de Artaud. Qualquer estudo acadêmico a seu respeito consegue apenas captar alguns dos seus aspectos e facetas. Como nós, convivendo com as pessoas. Ou vocês acham que a gente consegue captar, entender, compreender a totalidade das pessoas? Não. Nós fazemos aproximações. Na melhor das hipóteses, né, com uma certa redução fenomenológica, Merleau-Ponty ensina isso, né? A hipoqué dos gregos, a suspensão provisória dos juízos, para a gente poder se aproximar do jardim subjetivo do outro, com tudo que isso implica. Mais adiante, aí sim é Artaud falando. Mesmo a tradução, as palavras ainda chegam poderosas, né? Para mim, as ideias claras, no teatro, como em qualquer outro lugar, são ideias mortas e encerradas. Olha essa frase. Para mim, as ideias claras, no teatro, como em qualquer outro lugar, são ideias mortas e encerradas, diz Artaud. Mais abaixo, a descoberta de uma linguagem ativa e anárquica, onde os limites usuais dos sentimentos e das palavras sejam abandonados. Claro, ele está falando uma perspectiva estética, né? É claro que ele sempre transgrediu os limites da sua própria estrutura. Mais adiante ele diz assim, não, Van Gogh não estava louco, mas suas telas eram jorros de substância incendiária, bombas atômicas cujo ângulo de visão, ao contrário de todas as outras pinturas com prestígio na sua época, teria sido capaz de perturbar seriamente o conformismo espectral da burguesia do Segundo Império, diz Artaud. Mais abaixo, Artaud diz assim, diante da lucidez ativa de Van Gogh, a psiquiatria nada mais é que um reduto de gorilas obcecados e perseguidos, que, para aplacar os mais espantosos estados de angústia e asfixia humana, só dispõe de uma ridícula terminologia. Por fim, aqui nesse texto do Artaud, o Artaud fala assim, Antonin Artaud fala assim, em todo demente há um gênio incompreendido, cujas ideias, brilhando na sua cabeça, apavoram as pessoas e que só no delírio consegue encontrar uma saída para o cerceamento que a vida lhe preparou. Isso aqui no hospital psiquiátrico você vê direto. Eu encontrei poetisas, poetas, músicos, que às vezes, apesar da overdose de medicação, conseguiam se expressar com a sua arte. Interessante. Não há espaço, me parece, na sociedade, né? Bom, essa questão da linguagem é muito importante. Não é só a linguagem falada, escrita, né? Também a linguagem silenciada, pintada, cantada, desenhada. E a questão que me atrai muito, por exemplo, na crítica literária, a crítica literária, como você sabe, é quando quando o autor fala de autor. Então aí o bicho pega. Autor fala de autor. É crítica no sentido de análise, não é aquela crítica sentido chulo, da dona Maricota falando da dona Idalina. Não. É crítica literária, uma reflexão, uma análise. Muitas vezes até uma exaltação, né, da obra do colega. A crítica literária sempre adverte que nós temos que ter um cuidado
ao ler um livro, porque o livro, muitas vezes, tem mensagens que escapam à primeira leitura. Em filosofia, então, isso é quase uma regra. Eu acho muito difícil alguém, mesmo com boas traduções, vai entender numa primeira leitura um Michel Foucault, um Gaston Bachelard. Imagine um Wittgenstein nas investigações, ou um Schopenhauer no Mundo como Vontade de Representação. É muito difícil, é raríssimo. Você precisa de 2, 3, 4, 5, e às vezes com o auxílio de um especialista na área para te alcançar aquilo que os especialistas chamam de chave de leitura, para você se apropriar um pouco, facilitar o trânsito pelas obras dos mestres. Né? Na literatura não é diferente. Vejam no nosso caso, você vai ler Clarice Lispector e sai entusiasmadíssimo por aí, ou então depressivo porque não conseguiu entender nada. Pega um Guimarães Rosa. Eu desafio quem conseguiu, e é claro que sempre tem alguém, né? Quem conseguiu ler Grande Sertão Veredas de primeira. Eu não consegui, mas eu suspeito que tem alguém, sempre tem alguém que consegue. Machado de Assis, com aquela escrita que aparece, ele aparenta clareza, uma clareza cristalina, cheio de areia movediça. Como é que você vai chegar nessa areia movediça sem uma segunda, terceira, quarta leitura? Os seres humanos não são muito diferentes. E aí vem as metodologias cheias de certeza, o que ensino para essa gurizada na faculdade de psicologia, de medicina psiquiátrica, é um crime. Porque são meninos e meninas talentosíssimos, humanistas, muitos são grandes humanistas. E aí o método vem e começa a encaixotar a rapaziada. E aí vai para o consultório e começa a apanhar. Começa a terapia tapa na cara. Porque algumas coisas funcionam, mas muitas outras não funcionam. E quando não funciona, você faz o quê? O que você aprendeu. Medita interno, em casos radicais. Às vezes até necessário, no caso da desintoxicação, por exemplo. Né? Eu já tive o privilégio de trabalhar com alguns psiquiatras humanistas da antipsiquiatria, com caso de alcoolismo, por exemplo. Né? E funcionou, porque o colega da área médica cuidava da parte da médica, a química, né, das químicas, ia desintoxicando enquanto eu ia fazendo a clínica. Foram trabalhos belíssimos, de uma parceria muito, muito bem sucedida. Então, é isso que eu digo, é a questão metodológica que nós temos que estar atentos. E é por isso que o método da filosofia clínica ele é muito revolucionário. Né? Ele vem desconstruir uma série de crenças que a gente tinha. E, às vezes, é difícil abrir mão do que a gente acreditava. Se você não tiver uma estrutura de pensamento mais plástica, né? Eu costumava dizer para os meus alunos, filósofo clínico é alguém que eternamente aprende. Você pega um partilhante novo, mesmo depois de 30, 35 mil horas de atendimentos, você ainda precisa saber com quem você está lidando. E isso quem vai ensinar é a pessoa. Numa clínica, numa terapia continuada. O professor Miguel está mais ou menos ainda aí dentro do... Se eu me atrapalhar aí, o senhor me... Tem tempo ainda, ele, fica à vontade. Tá bom. Não, não fala isso, rapaz. Deus me livre. Bom, alguém já leu Milton, John Milton, século XVII, O Paraíso Perdido? É um livro profano, tá? É um livro para pecadores. Eu suspeito que os grandes teólogos estudaram essa obra. John Milton, Paraíso Perdido. Eu vou ler só um pedacinho. Pô, século XVII, 1600, né? Morreu jovem, com 70 anos. Quer dizer, para a época era velho. Não tinha uma medicina ainda como nós temos hoje, né? A medicina do corpo, com a tecnologia que está levando as pessoas para além de 100 anos, imagina. Ele escrevia no estilo semelhante a Homero, da Ilíada, da Odisseia, em forma de poesia. E é uma poesia impregnada de filosofia, e ele fala sobre as questões do que
fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso, e o que isso significou. Em outras palavras, se era paraíso, por que Adão e Eva não poderiam se apaixonar? E se Deus é amor, por que ele não pode, eles não poderiam ter se apaixonado? Isso é só um aperitivo minúsculo. Diz ele, na página 105, canto 4. Claro que eu estou com uma tradução, né, gente? O John Milton é um ensaísta, um poeta inglês do século XVII. De cima da árvore olha, e em longo alcance vê todos os prodígios destinados para o deleite e precisões dos homens. Num distinto lugar, acha em resumo, da natureza as opulências todas. Ou melhor, vê ali um céu na terra. Era o jardim de Deus, o paraíso, que ele mesmo plantou no oriente do Éden. A tese do Milton, de forma muito poética e muito pela via da metáfora, da metonímia, que nós chamamos de vice-conceito, ele lembra que Satã era o anjo preferido de Deus. E que se eles foram expulsos do paraíso, o paraíso não era mais lá. O paraíso agora era em outro lugar. É lindo, é uma obra belíssima. Como é que um cara no século XVII, e não foi para fogueira, viu? Até onde eu sei. O que nos resta para entender as pérolas imperfeitas e apontamentos das lógicas do improvável, dentre outras coisas, é a esteticidade seletiva. O que é isso, Hélio? Música, cinema, teatro, literatura, as belas artes, que são formas da gente traduzir a nossa loucura em alguma forma de expressividade que sirva para alguma coisa. Uma das grandes dificuldades, né? E aí vem os especialistas, os colegas da terapia ocupacional, que ajudam muito, muitas vezes. Hoje em dia tem o pessoal da educação física, que hoje em dia chama educador físico, eu não sei exatamente o nome correto hoje em dia. São os colegas da educação física. Bota lá o pessoal para fazer exercício, eles fazem um exercício meio bagunçado, viu? Não fazem direito, o professor corrige. É muito engraçado ver o professor de educação física corrigindo um louco que ele está fazendo exercício errado. Ele faz certinho enquanto o professor está na frente dele, o professor vira as costas e ele volta a fazer errado. É muito interessante. Gente, isso é lindo de ver. O cara está ali, a alma insubmissa está ali. Está ali. As colegas da terapia ocupacional. Muito bem, hoje é terapia ocupacional. Ei, oba! E era uma moça bonita, então todo mundo, os rapazes gostavam, viu? Aí vamos lá, a terapia ocupacional de hoje é lavar os carros dos profissionais lá que estavam estacionados no estacionamento do hospital. Aí vai lá 15 ou 20 rapazes e 2 meninas, as terapeutas ocupacionais, e hoje vai ser lavação de carro. Vocês não têm ideia o que foi aquela lavação. Eu fui acompanhar um dia. Eu estava curioso para saber se vocês iam lavar direitinho e tal, né? Uma festa. Começaram jogando água nos carros, passavam lá um paninho com sabonete, com detergente, aquelas coisas todas. Daqui um pouquinho, eram as meninas, porque 15, 20 pessoas, elas não conseguiam dar conta de todo mundo. O que eles faziam? Começavam a dar banho de mangueira um no outro. Não, olha, coisa de louco. Concluindo, Jorge Luiz Borges tem uma obra chamada Esse Ofício do Verso. Ele fala coisas, Borges fala coisas, e tantos outros, né? Borges diz assim: creio que Emerson escreveu em algum lugar que uma biblioteca é um tipo de caverna mágica, cheia de mortos, e que aqueles mortos podem ser ressuscitados, podem ser trazidos de volta à vida quando se abrem suas páginas. Mais abaixo, ele nos ensina sobre o pulo do gato da intercessão. Ele escreveu que o gosto da maçã não estava nem na própria maçã, a maçã não pode ter gosto por si mesma, não é mesmo? Nem na boca de quem come. É preciso um contato entre elas, a boca com a maçã com a boca. Olha que interessante. Isso nos lembra da intercessão clínica. Nós sozinhos não fazemos coisa nenhuma. Partilhando sozinho não faz coisa, quer dizer, até pode fazer de repente, né?
mas eu estou generalizando de propósito. É o contato, é a interseção, é o encontro que faz com que as construções compartilhadas aconteçam. Mais adiante, Jorge Luiz Borges. As palavras, diz Stevenson, são destinadas ao comércio habitual do dia a dia. E o poeta, de algum modo, as converte em algo mágico. O louco tenta fazer essa magia e não consegue. Por N evento, por N problemas. O problema cultural normalmente está na base disso. Eu estou generalizando, mas muitas vezes a cultura ajuda as pessoas a elaborar a sua loucura em poesia, em escultura, em desenho, em pintura, música. E aí está salvo, em tese. Então, transformar as palavras usuais do dicionário em algo mágico é algo que os poetas fazem, as poetisas fazem. Por fim, Borges diz assim: uma língua não é, como somos levados a supor pelo dicionário, a invenção de acadêmicos ou filólogos. Ao contrário, ela foi desenvolvida através do tempo, através de um longo tempo, por camponeses, pescadores, caçadores, por cavaleiros. Não veio das bibliotecas, veio dos campos, do mar, dos rios, da noite, da aurora. Esse livro é muito interessante, esse Ofício do Verso, do Jorge Luiz Borges. Isso para dar uma palhinha, uma introdução com vocês sobre as lógicas do improvável e as suas possíveis formas de manifestação, as quais não se encerram nesse meu discurso preliminar. Né? O começo da clínica em filosofia clínica é um começo socrático. Sei que não sei. É o melhor começo que eu conheço. Porque a partir daí você vai manter uma relação e vai conhecer a pessoa a partir dela mesma. É uma lógica aprendiz. Bom, professor Miguel, eu estou à disposição para as perguntas, questões, críticas. Muito obrigado, Hélio. Então, vamos abrir agora. Quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o Hélio? Paulo. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Boa noite, Hélio. Parabéns pela sua apresentação. Na realidade, eu não queria fazer pergunta, não. Eu queria apenas fazer um comentário. Né? Como é interessante essa questão da ideia da relação da linguagem com a historicidade, né, na filosofia clínica, num sentido de que, pegando um pouco o gancho dessa ideia de não tipologização, como que a união dessas duas ideias elas conseguem nos transportar para aquilo que, em última análise, é a singularidade, né? que é contextualizada em si mesma. E que aquilo que é importante em função da descoberta dessa singularidade é justamente ela enquanto parâmetro dela. O que eu quero dizer com isso? Se a linguagem, existe essa questão do dicionário, ele resguarda ali uma coletânea de palavras que socialmente mediam as nossas relações. Essas palavras não são capazes de responder tudo sobre o ser humano, mas o ser humano é capaz de articular por diversas vezes essas palavras para mostrar os seus próprios conceitos e para, fundamentalmente, nos transportar esses critérios, né, fundamentais para que nós consigamos, dentro desses parâmetros, né, cuidar deles. E aí não importa quem é a pessoa, qual o nível de cultura, qual a tipologia que é imputada, o que importa é que consiga se traçar uma relação aonde a sua compreensão se dê como uma aproximação da compreensão dela de tudo, do mundo, de como ela se relaciona com as pessoas, né? Então, assim, eu achei muito bacana a sua fala, Hélio. Eu acho que se há uma questão revolucionária em filosofia clínica, principalmente no lidar com raciocínios desestruturados, é essa ideia de que você não precisa de nenhum parâmetro alheio, de nenhum valor tipológico que lhe dê, antes da experiência com a própria pessoa, qualquer noção sobre ela. E que a filosofia clínica ela propicia um ambiente para que aquela pessoa, no seu próprio tempo, se mostre. Né? Então,
Parabéns, Hélio, parabéns pela sua apresentação, mais do que isso, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Quem continua, por favor? Celeste. Professor Hélio, como você disse que no hospital psiquiátrico em Minas, que você fez um trabalho lá excelente, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, que você fez um trabalho excelente, menina, e que você viu essas pessoas que eram rotuladas como loucas, né? Que são rotuladas no hospital psiquiátrico como loucas, mas que ela surpreende com desenhos, né? Os dados de semiose dela, pelos desenhos, pela pintura, pela música. Então, você também percebeu, viu essas manifestações desses pacientes, partilhantes lá, né? No seu trabalho. Eu gostaria de saber como você vê esses indivíduos no mundo em que vivenciamos, que para a sociedade eles são taxados como pessoas anormais, mas em filosofia clínica não é, entendeu? Nós não rotulamos pessoas, nem tampouco fazemos juízo, é qualquer, né? Então, eu gostaria que você me respondesse como experiente, que vivenciou lá nesse hospital, com essas pessoas que são taxadas na sociedade como loucas, que são grandes artistas, grandes pintores, que fazem, tocam instrumentos, que eles manifestam essas coisas lindas, bacanas, fazem pintura, entendeu? Eu já vi na Paz mesmo, uma moça pintava muito lindo e ela era rotulada com pessoas de desequilíbrio mental. Então, eu quero que você responda aí como você vê essas pessoas, enxergam. Muito bem, muito obrigado, Celeste. Muito bem colocado. Todos nós somos anormais. Nós somos disfarçados, a gente aprende o jogo social. Bom dia, boa tarde. Como vai? Versões. Não é? Nós somos anormais, no sentido de singularidade. Nós fazemos o jogo social, e aí é necessário fazer o jogo social para conviver em sociedade, me parece. É preciso um sinal de trânsito, há certos acordos, né, para viver em sociedade. Agora, eu devo ter me expressado de maneira errada, equivocada, no sentido de dizer que todos que são internados são grandes artistas. Nem sempre. Embora eu suspeite que cada um de nós pode permanecer a vida inteira sem descobrir algo muito interessante a nosso respeito. Eu costumo chamar de talento, competência. Pode ser para música, para o teatro, pode ser para uma arte que nem tenha sido inventada ainda. A gente vê esses artistas de rua. Outro dia eu caminhava no Centro Histórico de Porto Alegre, que está começando a se reconstruir depois da hecatombe do ano passado, da enchente, né? E aí tinha um artista de rua, tem vários artistas de rua, um dos artistas de rua fazendo uma marionete, né, com um bonequinho e com uma música no fundo. Uma coisa espetacular. Uma coisa espetacular. É uma forma de viabilizar sua expressividade. Dele colocar para fora, e aí começaram a juntar pessoas ao redor dele. Eu também, né? Porque eu achei muito bonito o trabalho dele, o bonequinho muito bem vestido, tocando piano, pianinho ali, ele fazendo. Aí você não olha para as mãos dos dedos do rapaz, você olha para o bonequinho, o boneco tem vida. Ele se expressava através da expressividade do boneco. Então, nem todos encontram isso. Nós precisamos de um método que acolha e descubra em cada uma dessas pessoas as possibilidades de viabilizar essas coisas, esses talentos, essas competências. E às vezes não é possível, às vezes é preciso medidas mais radicais, como mudar de família, como sair de casa,
como ir para outra cidade. Às vezes, as maiores fontes de desassossegos são a própria família, mal estruturada, as pessoas não se trabalham, e é o último lugar que se especula, porque aí vem a Igreja Católica e todas as outras, não sei se todas as outras igrejas, dizendo que isso é pecado, que essa família é sagrada. Não sei, muitas vezes não é. A página policial está nos mostrando filho matando pai, pai matando mãe. Então vamos deixar de coisa. Aqui não é o território para a palavra bonitinha. Nós lidamos com a fratura exposta da sociedade. Então a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado e estar muito atento com a segurança dos partilhantes e a nossa própria nesses trabalhos. Mas sim, eu tenho essa convicção de que cada um de nós tem, no mínimo, um grande talento que pode aparecer ao longo da vida ou a gente pode morrer sem descobrir onde é que ele está. E uma das tarefas que eu gosto mais no meu consultório é exatamente essa possibilidade de ser cúmplice desse processo de autodescoberta. É o que eu mais vejo no meu consultório. Mas eu fico exultante quando isso acontece. Nem sempre é possível. Obrigada. Antônio? Olá, estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos e todas. Hélio, Miguel. Ô, Hélio, eu estou em sala de aula e alguns anos, deve fazer uns 10 anos mais ou menos, ou um pouquinho menos, que a gente fala em inserir os alunos, né, que tem um pensamento, podemos dizer, né, estruturado, né, e a gente fala em inclusão, na verdade, né, só que na prática, quando você está em sala de aula, você percebe como isso funciona, né. Você tem toda uma equipe que era para ser preparada para estar junto com o professor na sala de aula, uma sala de aula de 30, 40 alunos, né? E aí você tem um indivíduo lá, ou dois, que precisa justamente de um apoio, um professor especializado, e isso não acontece normalmente, né? Quando acontece também, o professor também que está em sala de aula, ele também não está preparado para essa situação toda, né? Ele não está preparado nem para os 40, né? Que estão ali, que é uma diversidade enorme de singularidade, né? Então, esse ano também eu presenciei um aluno no primeiro ano e conversando com a orientadora dele, ele tem um autismo, não se sabe muito bem o grau do autismo, mas ele já está no primeiro ano do ensino médio e ele não é letrado, nem alfabetizado praticamente, ele só consegue ser letrado, vamos dizer assim, ouvindo, mas muito pouco, ele não consegue lidar muito bem com os símbolos, com os códigos, né, com a linguagem. Mas ele foi passando de ano e está hoje no primeiro, né? E perante isso e a fala de vocês, eu fiquei pensando, né? Me surgiu uma questão, né? Se é de fato para a gente acolher esse aluno, colocar ele numa sala de aula, né? Qual seria, como poderia se organizar uma sala de aula para receber esse aluno de fato, para que a singularidade dele aparecesse nesse conjunto todo e complexo de uma sala de aula e que, de fato, ele conseguisse ser incluso e se sentisse incluso e pudesse produzir dentro da própria forma dele de ser. Como isso poderia acontecer? Muito bem. Que ótima questão, Antônio. Obrigado pela contribuição. Olha, em primeiro lugar, a escola e a universidade, do jeito que está, não favorecem nada a singularidade. Essa é uma constatação que nós que estivemos em sala de aula, né, o meu caso, por mais de 40 anos, em desde o do fundamental com os pequenininhos, ensino médio, graduação e pós-graduação, eu não acredito que seja possível. Nós temos hoje um grande filósofo clínico, que também é um doutor nessa área que estuda a questão da educação, que é o Gustavo Bertosch. Ele diz que é impossível, e eu concordo com ele. Talvez, diminuindo o número de alunos, para classes com 5, 6 alunos. Mas não sei se o espírito do capitalismo permitiria isso, principalmente nas escolas privadas. Eu também lecionei em escolas privadas e universidades privadas. Eu cheguei a ter quase uma centena de alunos na universidade privada. Então, assim, de ter que falar com
microfone. Essas coisas que a gente vivencia para dizer que a gente não passou em vão para essa vida, né? Então é interessante. A gente faz cada coisa que até o diabo duvida. Mas não tem uma resposta para isso, Antônio. É um desafio. Eu vejo que o professor, aliás, é a profissão das profissões, né? E eu vejo que os professores estão desaparecendo. Os cursos de licenciatura estão se exterminando. Ninguém mais quer ser professor. E dá para entender por quê. Trabalho que nem uns burros de carga, mal remunerados, né? Não tem o seu trabalho reconhecido, que é um trabalho fantástico, que muitas vezes, inclusive, dá uma educação, ajuda a dar uma educação que a família não consegue dar para as crianças. E como identificar isso? Você falou, usou uma tipologia, né? Uma das que está na moda, né? O autismo. Mas deixa eu te dizer, desde a infância, quando eu estava no ensino fundamental, alguém disse que eu tinha disretimia. Eu não conseguia parar quieto na sala de aula. Mais tarde, minha mãe foi me dizer que depois já adulto, eu perguntava, mas por quê? Por que eu não conseguia parar? Claro que já entrou no primeiro ano sabendo ler e escrever, segundo ela. O que as pessoas faziam? Me jogavam para a sala da coordenadora pedagógica. Na verdade, era a vice-diretora, que era minha prima. Essa mulher, a professora Hilda de Vargas, já falecida, me botava embaixo da asa e me oferecia joguinhos de montar. Eu devia ter ali os 6 anos de idade, não mais do que isso. Então eu passava na vice-diretora, porque era eu voltar para a sala de aula, sei lá o que acontecia com aquela criança, provavelmente a tal disretimia, né? É mais fácil você tipologizar do que você tentar entender a singularidade. O que acontece com esse sujeitinho? Por que ele se revolta? Por que ele faz isso? E, claro, os professores não tinham como fazer isso. Eram salas de, sei lá, 15, 20, 30 alunos. Os professores também não têm condições de dar atenção. Daí, quando me mandavam lá para a vice-diretora, era, Elinho, vem para cá, então, mas vem, senta aqui. E aí me jogava aquele monte de brinquedo, eu lembro bem disso. E aí o Elinho se acalmava, a disretimia sumia. Ele ficava montando os joguinhos, brincando com os carrinhos, tinha massinha de modelar. Mais tarde, eu tive diagnóstico de esquizofrenia, inclusive um psiquiatra que começou a boicotar nosso trabalho aqui em Porto Alegre, e a gente descobriu, e eu retirei todo meu time de campo. Ele ficou muito furioso. Ele disse que eu era esquizofrênico. Esse é um exemplo de como é que as pessoas usam as tipologias para agredir as pessoas, muitas vezes. Desafetos. É uma covardia, mas isso acontece. Enfim, se você pegar o DSM e começar a ler, eu sugiro que vocês não façam isso. Vocês vão se ver na maioria das tipologias. É 50% mais um. Cuidado. Cuidado. Aí, quando eu descobri que os maiores gênios que pisaram nesse planeta foram taxados de esquizofrênicos, o Messi foi taxado de autista, o maior jogador do planeta na atualidade, um dos maiores. E aí vai. Os exemplos se sucedem. Mas, Antônio, a tarefa do professor é belíssima. Você sabe que alguém já disse isso por aí. Gostar mais das causas perdidas. Nas vitórias. Amigo que nem sempre é amigo. Agora, nas derrotas, você está inteiro. E você precisa se bancar nas derrotas. Eu gosto das derrotas. Eu acho que é por isso que eu vim para essa profissão e me encontrei nessa profissão. Estou há 30 anos fazendo isso. E espero ter forças e saúde para ficar mais 30. Porque é só alegria você poder, de alguma forma, compartilhar momentos de desconstrução e reconstrução pessoal com as pessoas em consultório. Isso é magia pura. E não pensa que é eu sozinho, não. Não, é construção compartilhada. As pessoas que encontraram a filosofia clínica no meu consultório, no consultório de colegas de 30 anos, são pessoas para lá de especiais. Tiveram coragem de enfrentar os seus diabinhos, seus anjinhos. Não aceitaram conceitos prontos, tipologias, verdades estabelecidas. E foram para o consultório.
Então, esse é o nosso grande presente, me parece. Que me parece que é o do professor também. Eu hoje tenho ex-alunos que são médicos, que são professores de filosofia, né? Estão dando aulas na universidade. É muito legal. Alguns que a gente tem notícia, né? Nem sempre a gente tem notícia. Enfim, espero ter respondido. Obrigado, Hélio. Também, Evani? Oi, eu sem rosto aqui. Eu me lembrei de lhe dizer, professor Hélio, que eu estou também com meus cabelinhos brancos e até hoje eu não consigo ficar quieta. Nos 8 anos, depois de meu pai e minha mãe serem chamados 300 vezes na escola para explicar porque a sua cria, uma das suas crias, ficava fazendo discurso filosófico na escola e contestando os professores, eu parei de perguntar e de colaborar, porque, coitado do pai, e a mãe sempre chegava atrasada ao serviço, né? Colégio de freira, imagina. Então, até hoje eu não sei ficar quieta, mas eu então aprendi a prestar atenção na aula, que eu não conseguia me ligar muito, ou olhando bem no olho e acompanhando todo o movimento do professor ou rabiscando no caderno. O problema é que quando eu rabiscava muito o caderno, eles achavam que eu estava desmerecendo a aula. E quando eu olhava muito para o professor ou para a professora, eles achavam que eu estava desrespeitando. De qualquer forma, eu estava fora do esquema. E interessante que quando nós agimos de acordo com as convenções, está tudo bem para os outros. Para nós, nem sempre. E quando nós expressamos o que somos, geralmente, nós assustamos, né? Então, uma pessoa dos seus 70 anos, que veste como gosta de vestir, não se importa de vestir do jeito que as mulheres de 70 anos vestem, e que faz uma reunião com o professor, com o diretor de escola, e dança forró na frente deles, porque quer mostrar para eles que o autocuidado também pode ser feito a partir de uma letra de um forró, no Rio Grande do Sul, né? Então, eu estou acostumada a ser olhada de uma maneira diferente. Isso não me incomoda, só me incomoda quando as pessoas ou fazem de conta ou não querem me compreender. Bom, não deve ser tão fácil também para eles. E eu estava me enquadrando já aqui na sua leitura inicial, viu? Então, não preciso ir para o DMST, já estou bem enquadradinha aqui e tenho aqui o livro e vou ler na semana que vem esse livro, porque acho que vou encontrar algumas questões aqui para olhar melhor para os outros e olhar melhor para mim. Trabalho maravilhoso, professor. Tenho 5 dos seus livros, não li nenhum, porque a aquisição é recente, as aquisições são recentes, mas vou ler todinhos. Muito obrigada. Obrigado a você, Ivani. Muito bom, muito bom. Tudo bem, para fechar aqui, temos o Robson. Pode falar, Robson. Boa noite. Muito obrigado, Hélio, pela sua apresentação. Gostei muito. Mas eu fiquei pensando quando você falou, você citou o Lúcio, né? O antigo Lúcio, o primeiro Lúcio, né? E você falou, eu queria saber, na realidade, o que levou você a quebrar as barreiras do Lúcio antigo, do primeiro Lúcio, e poder ir atrás das pessoas ditas com a estrutura dela, né, com o pensamento estruturado. Então, eu queria saber o que te levou a quebrar esse paradigma de atender essas pessoas, né? Porque você acabou dando à filosofia clínica uma abertura que anteriormente não tinha. Então, eu queria saber o que te levou. Muito bem, Robson. Que ótima questão. Em primeiro lugar, o Lúcio, que foi meu professor e um grande professor, estaria aqui hoje nesse debate com a maior tranquilidade. O Lúcio dos dias de hoje, não. Ele não suportaria essa reunião, infelizmente.
Bom, o que me levou a desconfiar dos limites e que nós estávamos caminhando por uma tipologização na filosofia clínica foi exatamente essa desconfiança. Para um pouquinho, mas então esse método é muito limitado. Então ele vai fazer o que o pessoal já fazia, então não precisa haver uma filosofia clínica, nós já temos a psicanálise, já temos a psicologia. Para que filosofia clínica? É uma das questões que eu me colocava. Mas vamos aprofundar um pouquinho. Se você conhecesse a minha historicidade, você saberia que é mão e luva esse convívio com pessoas desestruturadas. Eu entro e saio de hospitais psiquiátricos desde os 9 anos de idade. 9 anos de idade. Março de 1970, quando meu pai foi internado pela primeira vez, o que era uma depressão que poderia ser facilmente tratada por um filósofo clínico hoje, alguém da família, por ciúme, inveja, essas coisas simpáticas de algumas famílias, né? Eles tinham uma empresa de ônibus, era uma família que tinha posses, e o meu pai era o mais velho, e havia uma disputa familiar. Quando eles venderam a empresa, ficou muito difícil para o meu pai suportar isso. Entrou numa tristeza profunda. E aí apareceu alguém e disse, esse camarada tá louco. Esse camarada tá louco. Começou a beber, começou a se desestruturar, não sabia lidar com aquilo tudo, a paixão dele tinha ido... O meu avô tinha vendido a empresa. Aí internaram. Alguém disse, esse cara tá louco e tem um hospício aqui. Era um hospício em Santa Cruz do Sul, perto da nossa cidade, Cachoeira do Sul. E aí, para lá, nós fomos levados. Naquela época, eles achavam que a família deveria ficar internada juntos. Só que eu tinha 9 anos. Só ficou meu pai, minha mãe e eu. Meu pai, a princípio, era o louco da família. Quiseram, esculhambaram com o velho. Eletrochoque, sonoterapia. Mas o que eu quero te contar é que algumas noites a gente burlava, meu pai e eu, a enfermaria. Nós fizemos amizade com os enfermeiros da madrugada, da noite. E junto com outros residentes, nós íamos... O lugar era muito lindo. Sanatório Kempf, que hoje está interditado há alguns anos ali em Santa Cruz. Um lugar belíssimo. Foi um médico austríaco, se não me falha a memória, que construiu aquilo para trabalhar com as terapias alternativas nos anos 40 e 50 do século passado. O cara trabalhava com aquilo que mais tarde ia ser homeopatia e tal. Depois virou hospital psiquiátrico. Era o Sanatório Kempf. Depois virou Vida Nova, e depois Kempf de novo, e depois foi fechado pela reforma psiquiátrica. O que eu quero contar para você e para os colegas é que nós íamos na madrugada fazer fogueira. Tinha uma floresta, tem uma floresta até hoje, de mata nativa. Nós íamos para lá. Alguém levava um café e ficavam. Alguém levava um violão, encontrava um violão e levava. Os loucos, tá? Os loucos. Então, tu imagina uma criança de 9 anos ali no meio. Talvez isso ajude a entender por que eu tenho, além de muito carinho e compreensão com essas pessoas, uma facilidade em entender essas linguagens. Então, quando eu venho para o consultório normal, é muito bacana aplicar essa metodologia. Ela me ajuda muito a ajudar, a ser cúmplice do processo das pessoas. É claro que a maior parte do trabalho são as pessoas que fazem, mas a gente está ali tentando ajudar, viabilizar. E aí, quando eu comecei a ver os limites que Lúcio começou a colocar com mais clareza, depois que eu já tinha terminado a formação em filosofia clínica, eu ainda precisei me afastar de Porto Alegre para enxergar isso. Eu fui morar e trabalhar no Rio de Janeiro, depois São Paulo, depois Juiz de Fora, enfim, fui indo, dando aulas, clinicando. E aí eu comecei a enxergar as coisas de longe, comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Se a mensagem era tão linda, tão maravilhosa, não é uma mensagem que pode tudo. A filosofia clínica não pode tudo, aliás, ninguém pode. Mas ela podia mais do que estava se acenando. E os limites começaram a aparecer, os freios existenciais. Não pode trabalhar com raciocínio desestruturado. Não pode trabalhar com discurso incompleto. Isso é a atividade do psiquiatra. Ora, o psiquiatra não tem método para isso. Ele vai medicar. Né? Nossa grande embate é que a neurofisiologia, agora está na moda a neurociência, né? São penduricalhos da psiquiatria. A explicação da neurociência, basicamente, são as explicações da medicina do corpo. Isso é consequência, isso não está errado, está certo. O problema é que eles tratam como causa. Eles tratam como causa algo que é consequência. Filosofia clínica trabalha lá atrás.
como prevenção, de preferência. Enfim, mas isso é um debate para outra hora. Só estou te respondendo, então, Robson. Quando você entende um pouco melhor a historicidade da pessoa, você vai identificando no que a pessoa se torna, ou o que a pessoa vai fazendo com a sua circunstância. Claro, se tiver um pouco de coragem, ser meio pirado para fazer isso. Né? Pela sociedade cheia de freios existenciais que nós temos, se você for seguir, eu que fui concursado da Justiça Federal, da Justiça Estadual, eu também tinha formação, tenho formação em Direito, mas não advogo, nunca advoguei, né? Eu rompei com isso e abracei a filosofia clínica há 30 anos. E aí me encontrei, aí vi que ali tinha café no bule. Mas aí eu descobri que o próprio pensador que iniciou o paradigma estava começando a trabalhar com a tesoura. E isso me incomodou e me fez pensar outros caminhos. O que eu fiz? Fui para o hospital psiquiátrico para ver se funcionava o método. Era a minha grande dúvida. E a resposta que eu tive foi maravilhosa. Funciona. Tanto quanto as pessoas lá fora. Só que depende do acolhimento, do método, de uma série de coisas. Não sei se eu respondi. Gilza? Sim. Oi, Hélio. O Hélio, uma das coisas que me chamou muita atenção nas suas aulas, né, e que, por conta da minha formação, né, que é em psicologia, e que eu sempre condenei, a onipotência do profissional. E eu acho que a filosofia clínica desconstruiu muito isso, né, na medida que não tem um papel de intérprete da dor do outro. E quer dizer, na verdade, você ajuda, né, a traduzir, fazer uma tradução, né, desse sofrimento, abrir um espaço nesse sofrimento, uma trilha nova para a pessoa se encontrar. E é interessante porque o Boff ele fala uma coisa que é do ser humano, né, que, aliás, seria interessante se o ser humano vivesse dessa forma, que é integrar o diabólico e o simbólico. O diabólico que desagrega e o simbólico que agrega. E eu vejo isso muito na filosofia clínica, né? Que agrega mais do que desagrega. E eu acho que quando você falou do desestruturado, né? Eu acho que quem o profissional que não está preparado, não tem uma escuta de acolhimento para isso, ele vai ficar mais no diabólico. Ele não vai para o simbólico. E fica mais nessa unilateralidade, né, do maniqueísmo, é bom, é ruim. E o que eu vejo que é muito interessante na clínica, né? Quando a pessoa incorpora essas duas polaridades e começa a viver esse desequilíbrio e equilíbrio que faz parte da vida e que não tem que virar uma patologia. Então, isso eu vi muito na filosofia clínica. E isso me atraiu, a plasticidade também, perfeito. Essa coisa do setting analítico, para mim, isso acabou. Então, assim, como você dizia, se tiver que... não estou conseguindo ficar trancado dentro de um consultório, então vamos para o jardim. Isso é que importa. Eu tive vivências com você em Juiz de Fora, né? Eu não sei se você vai lembrar desse episódio, na hora do almoço, nós estávamos sentados numa lanchonetezinha, né, que servia lá um PF lá para a gente, e tinha umas pessoas numa mesa atrás da nossa mesa, e uma das pessoas começou a vomitar. E ali nós continuamos, aqui, assim, a capacidade de abstração, e você falando, e a gente ali, assim, eu achei isso um fenômeno, uma coisa assim, que era uma coisa existencial, e que a gente tinha que aprender a lidar com isso. Né? Não fazer nenhum julgamento, não sair... enfim, eu acho que foi o que você proporcionou naquele momento ali, e todo mundo continuou, não que não tivesse preocupado com o que estava acontecendo, mas não estava, o foco não era aquela questão. Né? O foco era se a pessoa ia ser ajudada e etc. E tal, ninguém ficou com foco naquilo. Então, são coisas assim que foram me levando a ser uma mateira. Sabe aquela pessoa que vai abrindo a mata, como você falou, por experiência própria, né? Que você vai abrindo um caminho que você já conhece, como você fez, né? Que você falou, desde os 9 anos, que eu já tive essa experiência no hospital psiquiátrico, e assim, eu me sinto muito à vontade também de ser essa mateira. E muita coisa você libertou em mim.
porque a formação, porque, como você fala, é uma desinformação que existe na faculdade, né? Então, é aquela coisa da tipologia. Só para fechar, vou te dar um exemplo. Eu estou com um caso de uma paciente partilhante, né, cujo filho está com... Como é que é a síndrome? É tanta síndrome, a síndrome do opositor, sendo que esse adolescente ele foi torturado pelo pai durante 3 anos, na hora de estudar. Todas as regras eram impostas pelo pai de uma forma assim, mas um torturador. E essa criança, que é uma criança hoje, ele não aceita regras em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Obviamente, já foi para o psiquiatra, o que eu fui completamente contrária, e comecei a exatamente falar para ela da experiência, de uma experiência diferenciada, em vez de ter aquela postura ditadora de pai e mãe, você vai fazer isso, você tem que fazer aquilo, criar, e isso que eu estou falando, criar novas trilhas para esse menino. Né? Abrir outras possibilidades. Não falar, você está na hora do almoço, regras, ele está com horror disso. Então, ele virou, aí já está com esse diagnóstico, está tomando um antipsicótico, eu também fui completamente contrária, e assim, eu falei para ela assim, você pode trazer seu filho aqui. Eu Tá acho sem que som, Gilza. Teu aparelho está sem som. E o microfone dela está aberto, mas ficou Pois é. mudo. às vezes, se estiver entrando ligação, ela não consegue nem nos ouvir. É ligação ou mensagem. É. Viu? Caiu. Deve ter sido ligação. Ligação. Deve ser ligação. Enquanto a Gilza volta, a Gilza, junto com Rosângela Rossi, ela voltou. O microfone está fechado. Gilza, você tem que abrir o teu microfone agora. Você ouve? Tem que abrir o teu microfone. Pronto. Pronto. Isso, perfeito. Isso. Então, você me ouviu na hora que eu falei do Freud falando do poeta? Não. Que o próprio Freud admitiu que o poeta ele está mais próximo do inconsciente do que o próprio analista. Do inconsciente, né? Não sei como é que a filosofia clínica vê, mas, enfim. E ele reconhece também, que eu acho fundamental, que aí entra a parte também do corpo, né? Da somatização, de tudo que a pessoa vive, primeiro que ele fala que o ego é essencialmente corporal, né? O eu, o self, seja lá qual o nome queira dar, é essencialmente corporal. E o que você não fala, você acaba estagnando e que se transforma em doença. Então, assim, são coisas assim que já houve um reconhecimento, só que ninguém seguiu nessa... Quer dizer, ninguém quis abrir novas trilhas, né? E ele mesmo falava também, é porque o Freud é muito condenado, mas ele tem umas falas que são fundamentais, como ele fala do valor das emoções. O tempo inteiro ele falou muito disso. E só que assim, as pessoas têm muita dificuldade. Daí ele falava, não use a minha teoria como um livro de viajante, como guia de viajante. Amplie, se aprofunde, amplie. Tem um outro olhar sobre a minha teoria. Só que aí já as pessoas começaram a desvirtuar, e essa coisa que você já disse, né? E começa uma desinformação nas universidades. Agora, a filosofia clínica, para mim, tem essa capacidade de libertação. E isso, em muita coisa, eu adotei assim, na minha clínica e tem dado muito certo, muito certo. Que é isso que eu queria falar. E você me ajudou muito nisso. Você é o grande mestre. É o meu mateiro. Os colegas provavelmente não sabem, mas essa doutora Gilza Lessa, ela trabalha em Niterói, no Rio de Janeiro, e tem consultório lotado há muitos anos. Ela, junto com Rosângela Rossi, eu ia falar um pouco sobre isso, são duas gigantes, duas mestres, que vieram para a filosofia clínica, encontraram a filosofia clínica. Nós temos outros,
psicanalistas, psiquiatras, que superaram os limites da sua deformação. A minha deformação é a graduação em filosofia. Eu estudei história da filosofia. E muitos dos meus colegas naquela época sequer imaginariam, e hoje ainda não imaginam, que é possível uma filosofia clínica. Tudo bem, cada um no seu caminho. Então, a Gilza é um exemplo dessas mulheres que estão abertas. E essa abertura, esse saber aprendiz, ele tem tudo a ver com a filosofia clínica. Quando o Lúcio Pachter pensou a filosofia clínica, ele pensou numa metodologia aprendiz, que você o tempo todo tem que estar aprendendo com o teu partilhante. Uhum. Não adianta as minhas experiências passadas, as minhas leituras, pode até ajudar em algum momento, mas cuidado porque pode atrapalhar também. Eu preciso conhecer esse fenômeno irrepetível que é o sujeito, que é a singularidade que está comigo no consultório. E nós vivemos aqui no Brasil, não sei se no mundo, mas aqui no Brasil com certeza, um processo de multidão, como se nós fôssemos gado. Uhum. Desde a escola, as igrejas, os partidos políticos, nem sei se há política no Brasil, nos tratam como gado. E a filosofia clínica vai na contramão disso. Ela é contraditória com isso. Ela reconhece que em cada pessoa tem um universo de possibilidades. Se a pessoa vai desenvolver ou não é outra história. Mas se a pessoa nos procura e a gente está ali cúmplice naquele processo, alguma coisa boa pode acontecer. Professor Miguel. Para a gente fechar aqui, a gente já está avançado, vou dar a voz aqui à Ana Rita e depois a gente conclui. Pode falar, Ana Rita. Oi, gente, desculpe, sei que está avançado o horário. Queria agradecer ao professor Hélio, a todos vocês, eu demorei a me manifestar, estava reverberando as palavras de todos, e eu vou voltar à leitura inicial do Hélio, do prefácio, quando ele faz uma observação que não está no texto, mas um parêntese do texto, que é que o pirar pode ser a melhor resposta. E me parece que muitas vezes é a salvaguarda da própria singularidade existencial que, em processos de esteticidade bruta, reestrutura toda a racionalidade que, para o externo, é lida como imperfeito, é lida como perdida. Então, me parece que a imperfeição da pérola, ela está quando a gente não gira o espelho, quando a gente não faz esse movimento. E agradecer pelo momento de hoje. Obrigada por estar com vocês. Bom, professor Miguel, eu quero agradecer o privilégio de ter esse grupo tão diferenciado aqui, puxa vida. Ter vivido para ver isso, para mim, é um gigantesco presente. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela companhia de vocês, pelas questões, e espero que esse encontro tenha ajudado a todos nós. Vocês me ajudaram, sem dúvida nenhuma, e se algumas palavras serviram para alguma coisa, eu acho que é isso? Parece um carnaval? Eu tenho uma partilhante que se estrutura só no carnaval, ela passa o resto do ano desestruturada, no carnaval ela se estrutura. E aí sai de baixo porque a mulher anda sob as águas. É fantástico, é um processo muito lindo. Então, muito obrigado, professor Miguel, e a todos vocês. Um grande abraço. Eu que agradeço, Hélio, por aceitar o convite, por poder partilhar um pouco com a gente. Agradeço a presença dos colegas. E mês que vem tem mais. Então, querendo participar, entre em contato comigo, eu coloco no grupo lá do WhatsApp e a gente entra aí para uma próxima. Uma boa noite a todos. Beleza. Mais uma vez, obrigado, Hélio. E até mais, gente. Uma boa noite, bom fim de semana. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite e até a próxima. Os colegas.
Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Miguel. Foi ótimo o seu empenho no seminário, está cada dia melhor. Obrigado, Fafá. Obrigada, Hélio. Obrigada a Boa todos. noite a todos. Beijo, tchau. Boa noite, Maicon. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, Ana Rita.